Alô, meninos, tudo bem? Aqui é o Fael Campos e hoje nós vamos com mais um episódio de técnicas literárias. Por quê? Porque diante uma cena que acontece muitas coisas e desenvolve a história, precisamos ter uma sequência de ações que faça jus a essas cenas. Quer saber mais então? Sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre cena e sequência. É uma das técnicas que a gente pode utilizar na hora de construir uma história. Já falamos do Mice, por exemplo, que fala sobre o objetivo da sua história, qual vai ser a linha de raciocínio que você vai fazer. Já que no caso da cena e sequência já é um pouquinho diferente. A cena e sequência tem como objetivo arquitetar mais ou menos o que vai acontecer naquele capítulo, não de uma maneira mais geral, mas sim de uma maneira um pouco mais pontual e um pouco mais restrita. Obviamente, quando a gente fala sobre cena e sequência, o que é basicamente? É você definir o que vai acontecer e qual vai ser a consequência do que vai acontecer. Cena e sequência são utilizadas principalmente em momentos entre arcos ou entre cenas, ou às vezes entre atos também. Como acontece? Quando a gente fala, por exemplo, no primeiro ato, nós temos a apresentação do personagem, da problemática, dos conflitos. No segundo ato, nós temos as ações, o que está acontecendo e o clímax. E no terceiro ato, nós temos a conclusão daquilo. E entre um ato e outro, pode ter uma transição que a gente pode utilizar como sequência. Obviamente, isso é uma das milhares de técnicas diferentes para você escrever, para você descrever, para você arquitetar a sua história. Então, aqui vai ser mais algumas dicas rápidas de mais ou menos como você pode fazer para que isso funcione. Tá, perfeito. O que então é uma cena? Dentro dessa técnica, cena são todos os capítulos, ações, trechos ou momentos da história que algo está acontecendo e é algo mais frenético. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho uma cena de guerra, eu tenho uma cena de discussão, eu tenho uma cena de uma aprendizagem, eu tenho uma cena de um abate, eu tenho a cena de uma descoberta, de uma invasão. Ou seja, cenas são aqueles fatores, aqueles momentos que você vai construindo e vai acontecendo. Uma coisa é você fazer uma condução narrativa, outra coisa é você fazer a prolongação da história, outra coisa é você construir e fazer acontecer. Apesar de ser coisas que são relativamente parecidas, mudando um pequeno detalhe aqui e outro a partir dessa técnica que estamos falando agora da cena em sequência, cenas em resumo, para ficar bem mais rápido e direto para vocês, é aquele momento da história que você vai fazer coisas acontecer com o objetivo de mudança, transformação, inquietude e mudanças principalmente de personagem, principalmente de situações, principalmente de conflitos e obstáculos. Então, quando você for construir alguma coisa com o objetivo de fazer uma cena, tenha em mente de que eu vou fazer coisas mudarem o exterior, ok? Pensem principalmente quando a gente for falar de mudanças de exterior. Não estou falando de mudanças de world building, de tempo e espaço. Eu estou falando simplesmente das cenas. Tanto que nós estamos falando de cena e sequência. Então aqui, quando a gente fala sobre cena, é a formação da história com o objetivo de fazer a cena acontecer. É fazer o ambiente mudar, o exterior mudar. Quando nós falamos de sequência dentro dessa técnica de cena e sequência, estamos falando de mudanças internas. É um acontecimento da história com o objetivo de uma mudança interna. As sequências, principalmente quando nós temos grandes cenas, é o foco da consequência e reflexão e introspecção. Ok, beleza. Como que funciona mais ou menos isso? Vamos considerar que nós fizemos uma cena de uma invasão. Fez, aconteceu, tacou fogo, queimou, morreu, perdeu passos, que não sei, blá blá blá. Beleza. Agora, qual que é a consequência dessas ações?
Tem pessoas, tem autores que gostam de fazer a cena em sequência dentro de capítulos. Nós temos o capítulo 1 com uma grande cena, o capítulo 2 com as consequências disso, e já tem alguns autores que gostam de fazer cena em sequência dentro do mesmo capítulo. É algo que vai depender do autor, não tem uma coisa correta, porque a cena em sequência, ela diz o seguinte, que nós vamos ter uma cena e uma sequência, uma cena, uma sequência. Pode ter duas sequências? De preferência, não. Podemos ter duas cenas? De preferência, não. Obviamente, não significa que você precisa necessariamente fazer uma sequência muito grande ou uma cena muito grande. O importante dessa técnica é intercalar ações e reflexões. Basicamente, é essa a construção desse fator. Como que funciona, então, essa transformação, essa forma de se fazer cenas e sequência? Cenas e sequências, quando a gente fala sobre a constituição delas, seria uma forma de você trabalhar o respiro. Uma das coisas muito comuns quando a gente fala sobre um terror, por exemplo, é o respiro. Ação, 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 e corre isso e aquilo, e acontece, aparece o bichão e não sei o que, mas quando você tem muita adrenalina acontecendo, muita adrenalina aparecendo, cenas e frenéticos e bicho e correria e tudo mais, o seu leitor, a pessoa que está lá assistindo, ele está num pico tão alto, num alerta tão alto, numa ação tão frenética, que toda informação a mais que vier não vai ter impacto nenhum. Quando você tem uma sequência de cenas, diretão, um monte de cenas tensas, e dá aquela calmaria, e aquele momento de não acontecer nada, a próxima cena que acontecer vai ter muito mais impacto do que uma sequência direta de cenas. Uma discussão que a gente tem dentro do grupo dos criativos, principalmente quando a gente fala sobre a técnica de cena em sequência, ou até mesmo de produção de histórias e livros como um todo, é que se você coloca em cada um dos seus capítulos uma cena, e você não tem uma sequência nenhuma, quando a gente fala falando dessa técnica, cena em sequência, quando você tem cenas durante todos os capítulos, vai acontecer basicamente duas coisas importantes. Primeira, você vai ter que se reinventar todo o capítulo. Por quê? Se o capítulo 1 foi maravilhoso, o segundo foi maravilhoso, o terceiro maravilhoso, o quarto maravilhoso, que eu digo assim de frenético, e acontece, 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 acontece. Você tem conteúdo narrativo para fazer cenas acontecerem nos 10 capítulos, nos 12, nos 15 capítulos, o seu personagem não respira nenhum momento, você tem a capacidade de prender o seu leitor durante todo esse trecho, sem ter nenhum momento de lombada. O momento de lombada é basicamente aquele momento de que é uma transição de um arco para outro, que normalmente não acontece nada. É aquele momento de, vamos considerar uma série com 3 temporadas, cada temporada com 10 episódios. Perfeito. Primeiro arco, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 10, pá. O 9º capítulo, o 10º capítulo, sendo algo incrível. O primeiro capítulo da próxima temporada tem uma leve barriguinha aqui. Por quê? Porque agora tem que apresentar um novo personagem, apresentar uma nova problemática, apresentar... Então por quê? Porque nós estamos mudando de temporada, então vilões mudam, pode ser que seja o mesmo vilão final ou vilão principal, porém as problemáticas mudam, os objetivos mudam, as motivações muitas vezes mudam. Então esse primeiro, segundo episódio entre arcos são episódios mais o quê? De sequência. Aqueles episódios mais introspectivos para você conseguir absorver o que aconteceu naquele último e se preparar para o próximo. Se você toma susto toda hora, vai chegar uma hora que você vai ficar tão bloqueado, tão protegido, que os sustos não vão vir mais. Mas quando acontece de ter uma quebra na sua adrenalina para chegar um susto novamente, aí é perfeito. Por que existe a técnica do policial bom e do policial mau? Vem o policial mau e causa todo tipo de dor e sofrimento naquela pessoa, para quando vier o policial bom, ele
esperar mais amor, mais carinho, ele vai baixar muito mais a guarda. E muitas vezes o policial bom, ele não é o mais sádico, mas mais manipulador, é o que ele vai conseguir mais informações, porque o policial mau, ele tem como objetivo fazer com que as barreiras sejam colocadas para fora, quebrar essas barreiras, para quando vier a pessoa com mais tranquilo, nós temos as barreiras mais baixas. Então, quando a gente fala sobre cena e sequência com objetivo narrativo, estamos falando do quê? De você chegar com um policial mal acontecendo, pá, dar aquela respirada para baixar a tensão, baixar a adrenalina, baixar a expectativa, baixar tudo, para quando vier a próxima cena ser algo muito mais impactante. Se eu tenho uma cena nesse impacto e nesse impacto, isso aqui é a diferença entre um e outro. Porém, se você faz uma cena, uma sequência, um respiro, e você faz uma próxima cena do mesma potência que a anterior, porém você está vindo de uma sequência aqui, nós temos um avanço muito maior. Duas cenas iguais não criam um impacto, porém cena, sequência com uma outra cena, nós temos o quê? Essas diferenças de impactos causando principalmente esses formatos. Então, qual que é a importância dessa técnica para construção narrativa? É, primeiro, te ajudar a criar conexões entre cenas, porque se uma cena não existe uma conexão com a outra, fica complicado, porque isso é apenas jogadas de cenas. E muitas vezes, uma cena depende da outra. E se uma cena depende da outra, a gente precisa ter um tempo para absorver as consequências, os pensamentos, os preparos. Tudo isso é importante. Para a galera que joga D&D, vamos imaginar uma dungeon. Você se prepara para a dungeon e vai. Quando você entra na dungeon, é frenético. Pá. Porém, quando você chega numa sala que o mestre fala não tem nada, tá vazia, ou faz vasculhar e não tem nada de importante, é segura, é aquele momento que os jogadores vão ter o quê? De tentar dar uma descansada de 4 horas, um descanso curto, ou se foram loucos, um descanso longo, ou preparar componentes, ou consertar armas, não importa. É aquele momento de preparo. Sabe quando o jogo, antes de você entrar na sala, por exemplo, tá aquele jogo lá que você vai lá, toca na na porta da sala, aí salvar. Aí você entra, aí você fala, se salvou antes daqui, boss. Ou quando o jogo te dá munição, te dá cura, te dá coisas, porque você sabe que você vai precisar. Então, tudo isso dentro da dungeon, aquela sala do respiro, aquele autosave antes de entrar numa sala, aquelas coisas que o jogo te dá antes de você enfrentar o boss, tudo isso dentro da técnica de cena e sequência é o quê? Sequências. É aquele momento de respiro antes da ação, antes da cena, para que a cena seja muito mais empolgante, épica, dificultosa. Ah, mas se eu não tivesse dado o Elixir antes, seria muito mais difícil pro personagem, pros jogadores, pra mim na minha campanha. Perfeito. Só que, como eu falei pra vocês, cena e sequência não necessariamente precisa ter o mesmo tamanho. Então a gente pode ter uma cena curta, uma sequência enorme, ou cenas grandes e sequências pequenas. O importante é intercalar. Como eu falei para vocês, existem alguns autores que gostam de fazer dentro do mesmo capítulo uma cena e uma sequência. Você pode ter no mesmo capítulo cena, sequência. Pode. Não tem problema nenhum. Quando a gente fala de arquitetar a história, o capítulo, a cena, a estrutura, é você imaginar que naquele momento eu vou ter uma ação e aqui eu vou ter uma reflexão ou uma consequência disso. Claro que, obviamente, a pessoa, eu não lembro agora o nome do autor que estipulou essa técnica, que meio que descobriu que as pessoas fazem isso e funciona, mas o básico, quando você for estruturar e pensar um pouco, quando formos falar de cena e sequência, é você pensar no seguinte: eu vou
montar um capítulo, ou eu vou montar um momento que vai acontecer A, B, C e D, e antes de acontecer o E, F, G, eu faça uma conexão de 1, 2, 3 para dar aquele respiro. E o respiro pode ser uma conversa, pode ser um devaneio, pode ser uma meditação, pode ser um treinamento. Qualquer coisa que mostre que houve uma mudança interna do personagem, dos personagens, das pessoas. Então, quando acontecer uma modificação interna do personagem, esses são os momentos de sequência. E as coisas que acontecem em volta, essas modificações em voltas, são as cenas. Então, em resumo aqui para vocês, galera, quando a gente for pensar em semi-sequência, pense no seguinte: eu vou construir uma história, vou fazer agora um capítulo ou um momento que vai acontecer alguma coisa. Quando você for para próxima cena que for acontecer alguma coisa, pense em como isso mudou um pouco o personagem. Quando falamos de construção de personagens, falamos em motivos, objetivos, personalidade, e como essas personalidades são modificadas ou interpretam aquela cena. Então, o momento que você vai usar a sequência vai ser para aprofundar o personagem, para você estreitar laços entre nós e os leitores. Então, esse é aquele momento de construir essas conexões, e com isso você faz tudo em volta, pensando no que vai atiçar o lado lógico do cérebro do seu leitor, com as ações, com as coisas acontecendo, e depois atiçar o lado emocional dos seus leitores, com as consequências, introspecções, aprendizagens, mensagens, e você atiçando os dois lados do cérebro, você atinge o seu leitor de uma maneira muito mais completa, muito mais profunda, do que simplesmente abordar um lado ou outro. Então, pessoal, isso aqui foi o Cine Sequência. Eu vou começar a trazer alguns vídeos mais curtos, tentar ao máximo não estourar 30 minutos, porque eu quero que seja uma coisa um pouco mais rápida, mais direta. Então, obviamente que alguns vídeos, como mais análises, com as coisas um pouco mais profundas, vão ficar grandes, né? Como o vídeo League of Legends, temos skins, nós temos biografia, vídeos, então é um pouco surreal, ou ficaria muito superficial. Eu faria parte 1, 2, 3, 4, faria 15 partes de um herói grande. Mas, para algumas técnicas e algumas coisas, vou tentar ao máximo ser mais sucinto, mais direto com as técnicas e as discussões. Obviamente, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e gostarem mais de técnicas literárias, mais discussão e tudo mais, deixe aqui nos comentários, porque assim eu consigo trazer mais para vocês e assim saber quais são as suas preferências. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!